Valdecir, pode orar por nós, por favor, para nós começarmos? Amém. Amém. Soberano Deus e Pai, eu quero, no nome de Jesus, apresentar diante de Ti, Senhor meu Deus, essa oportunidade dessa sala de estudo. E quero pedir, meu Deus, a Tua bênção, Pai. Senhor meu Deus, que Tu venhas capacitar a Tua serva, meu Deus, e todos aqueles que vão, Senhor meu Deus, ser ouvinte, para poder, Senhor meu Deus, aprender contigo, Pai. Hoje, Senhor meu Deus, a matéria continua falando do Espírito Santo. Meu Deus, é uma coisa, Senhor meu Deus, que Tu preparou através da vida deles. E é, meu Deus, uma bênção para nossas vidas, Pai. Porque sem o Teu Espírito Santo não podemos fazer nada, Pai. E assim que Tu permitiu que Ele ficasse conosco aqui para nos ensinar e nos guiar em toda a direção, Senhor meu Deus, que nós possamos ir. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, peço que Tu abra o entendimento de cada um que vai receber, Senhor meu Deus, esse ensinamento. E que Tu, meu Pai, venha capacitar, como sempre, Pai, todos aqueles que estão, Senhor meu Deus, na Tua obra, para que a Tua glória se manifesta. Então, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, toma nas Tuas mãos a vida da Liliane, Pai. Em nome do Senhor Jesus. E todos aqueles, meu Deus, que vão estar envolvidos. Para a glória do Seu nome nós te pedimos, Pai. Que seja, Senhor meu Deus, um tempo, Senhor, proveitoso, um tempo de bênção e rema para nossas vidas. Assim eu lhe peço, assim te agradeço. Amém. Amém. Obrigada. Amém. Deixa eu começar aqui. Gente, ficou faltando um símbolo do Espírito para ser falado. Aí eu vou falar para continuar a outra parte, né, dessa matéria. Aí eu vou falar um pouquinho sobre o óleo, né, que é um dos símbolos também, que é até muito usado nas igrejas também, bastante. E aí, vamos lá. O óleo, ele tem o significado, né, ele simboliza unção e consagração a Deus, né? Então, nessa passagem aqui, de Atos 10, 38, diz: Pedro, em seu sermão, diante de Cornélio, declara: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, que em outras traduções pode estar como poder, tá? E aí também citando Isaías 61, 1 e 2, que é o mesmo versículo que está lá em Lucas, que diz que é o próprio Jesus falando: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então aqui Jesus está falando, né, que o Espírito Santo ungiu ele. E os israelitas também, eles usavam, né, um azeite especial, né, um óleo especial para ungir sacerdotes e reis, chamado, né, de azeite ou óleo de unção mesmo. Então, o azeite, né, o óleo, é sempre para preparar a pessoa para um serviço, né? O Espírito, ele ungiu Jesus e para que o ministério de Jesus começasse, ele pudesse fazer a obra do Senhor. Então, a gente vê muito isso, por exemplo, nas igrejas, né? Quando pessoas vão ser consagradas para pastores ou para ser presbítero, enfim, para fazer a obra de Deus ali, para servir a Deus no reino. Então, é usado como um símbolo, né? O óleo, né? Então, é a unção, é um simbolismo mesmo de unção e de consagração a Deus para um serviço, tá bom? Só para finalizar essa parte dos símbolos. Se alguém também quiser falar alguma coisa sobre o óleo, pode falar. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre andando no Espírito. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já devem ter ouvido falar muito isso, né? Que nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Para vocês,
qual seria o mais importante? Vocês podem colocar no chat, por favor, para a gente interagir. O que é mais importante? O que vocês acham? Corpo, alma ou espírito? Se quiser abrir o microfone, ou se quiser escrever no chat. Eu estou dirigindo, então vou ter que falar no alto. Tá. Eu acho que o espírito. A Edilene, o espírito. Vamos falando aí, gente. Pode ser no chat mesmo, não tem problema. Espírito, Valdeci. Oi, Lili. Oi. Eu acredito, né, que é o nosso que é o espírito, porque a palavra diz que nós somos um espírito que habitamos num corpo e temos uma alma. Então, assim, a nossa essência, né, é o espírito. O corpo, ele é algo em quem nós habitamos para quê? Para operacionalizar aqui na Terra, né? Para viver aqui na Terra. Isso mesmo. Isso Hein? mesmo. Amém. Que eu quis. Deixa eu ler aqui o chat. Peraí. Valdeci colocou o espírito, a Ângela, o espírito, a Cirlande, espírito, e a Ângela falou por onde somos dirigidos. O Moritaka, espírito, isso mesmo. Então, aqui em Gálatas 5:25 diz: se vivemos no espírito, andemos também no espírito. Então, existem 3 tipos de espíritos no universo, que são eles: o espírito de Deus, o espírito humano e o espírito dos anjos e demônios. Então, vamos ver, tá? Princípios de como devemos andar no espírito, ou seja, né, de como nós podemos viver na dimensão espiritual, porque como Kelly, né, eu acho, disse, né, nós estamos aqui num corpo, possuímos uma alma, mas na verdade é o nosso espírito aqui usando esse corpo. Então vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura triuna, que é isso que a gente estava falando. Compreendendo a nossa estrutura triuna. Então, todo homem, ele é formado por uma estrutura triuna, que é o espírito, a alma e corpo. Então, pela palavra de Deus, né, e pela experiência, podemos ver que o homem possui 3 partes. E cada uma delas tem uma função específica. Então, vamos ver. O corpo, né, nosso corpo, é a parte material, onde estão os nossos sentidos físicos. A sua função básica é manter contato com o mundo material através dos 5 sentidos. Então, a gente, né, a gente ouve, a gente sente o cheiro, a gente toca, enfim, nosso corpo, né? A gente anda, mexe nas coisas, faz as coisas, trabalha, tem relacionamento com as pessoas, enfim. Só que existe a alma, que, por sua vez, é a parte que nos permite ter contato com nós mesmos, né? Diríamos que é a parte que nos permite ter autoconsciência, ou seja, consciência de nós mesmos. A alma é o eu e, portanto, o centro da personalidade. Então, também, para a gente separar, né? A alma também, como que a gente pode pensar? Nas emoções, nos sentimentos, né? Tem dia que a gente não acorda tão bem, né? Aí é que a gente tem que tomar aquele cuidado, né? De não sermos conduzidos pela alma. Porque se a gente todo dia for conduzido pela alma, a gente não faz milhares de coisas, né? Um exemplo, hoje você foi escalado para ministrar na célula, mas você não acordou muito bem, a mulher, né, que tem a TPM, enfim, o homem que pode ter dado alguma coisa errada, enfim, aí você não tá bem. Aí, eu não vou mais ministrar, hoje eu não estou bem. Então, isso é ser dirigido pela alma, né? E nós, cristãos, nós temos que estar ligados no espírito, porque senão a gente não faz nada.
a gente vive em função da alma, ela vai nos coordenar, né? Hoje, eu tô com raiva, eu tô triste, eu tô magoada, não vou perdoar, né? A gente vai deixando os sentimentos dominarem. Então, mais ou menos é um exemplo. Então, aí o espírito, né? É aquela parte pela qual temos comunhão com Deus. É o elemento que nos dá consciência de Deus. A alma é o centro da personalidade, mas o espírito é a parte mais importante, é o centro de todo o nosso ser. Por isso que eu perguntei lá no início, né? O que para você, né, no seu raciocínio, é o mais importante. Então, aí, o espírito, né, ele é o mais importante, porque é através do espírito, né, que nós temos essa conexão com Deus. É pelo espírito que podemos adorar a Deus e receber revelação. Então, Deus habita em nosso espírito. E o nosso espírito está aqui, né, dentro do nosso corpo. Então, existem concepções de que o homem seja apenas alma e corpo, e que o espírito e alma são a mesma coisa, mas isso não é verdade, né? Às vezes também as pessoas confundem o espírito e a alma, será que é a mesma coisa, né? Mas não é. Paulo, você consegue ler o que o Marcelo colocou no chat para mim? Não sei se o Paulo tá aí. Então, vou abrir aqui, peraí. O Marcelo, né, tá falando aqui no chat. Através do meu espírito, estou em contato com Deus. No entanto, quando sou anímico, vivo de acordo com meu entendimento, meus sentimentos, que são terrestres, e meu corpo é usado para servir a este mundo. Então, meu espírito também está cheio daquilo que é deste mundo, com o resultado de que eu tenho pouco ou nenhum contato com Deus. A salvação em Cristo destina-se a mudar esse relacionamento para que eu me torne espiritual e celestial, em vez de espiritual e terrena. É isso mesmo. Então, vamos ver aqui o que está escrito em 1 Tessalonicenses 5:23. Alguém queria falar alguma coisa? Parecia que algum microfone estava aberto. Ei, o Marcelo. Pode falar. Então, é isso que você leu, exatamente isso que eu tive esse entendimento. A gente só passa a ter esse entendimento quando a gente se converte. Não imediatamente, né? Mas demora, às vezes, um tempinho para a gente ter esse raciocínio. É por isso que a Bíblia diz, né, que a gente tem uma briga muito grande, né? O espírito com a carne, né? Justamente por causa que, como a gente está nesse mundo e a gente tem um convívio com tudo que acontece aqui, a gente sabe que as coisas são difíceis, a gente tem uma briga, né? Um conflito diário, né? Em relação ao espiritual, né? Eu penso assim, o espiritual é algo bem íntimo, é algo bem forte mesmo, o espiritual, né? Então, por isso que a gente tem a gente convive, na realidade, né? Com essa dificuldade de alma e espírito. A alma por causa da carne, né? E o espírito é totalmente separado, né? E por isso que tem esse desequilíbrio, né? Igual você falou, né? Existe um conflito, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado nesse sentido, porque a alma, ela confunde muito com o espiritual, né? Sim. Não tem até aquela passagem, né, que Paulo fala, aquilo que eu não quero fazer, acabo fazendo, né? E vocês já devem ter ouvido muitas vezes, né, essa questão de aquilo que eu alimento mais é o que ganha. Isso. Então, se eu alimento mais a carne, ela vai ganhar, ela vai prevalecer. Então, se eu alimento mais o espírito, ele vai prevalecer. Então, o que a gente tem que aprender é sermos guiados pelo espírito, né? Andarmos no espírito, com o espírito. Estarmos conectados, porque senão a alma ela vai ganhar.
Deixa eu ver aqui o que a Ângela, acho que colocou, né? Ah, que tem um louvor. Depois manda o nome do louvor, Ângela, como indicação pra gente. Mas é verdade. Aqui em 1 Tessalonicenses 5:23 diz: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a correta compreensão de nossa natureza triuna contribuirá para o amadurecimento da nossa fé e nos ajudará no exercício de discernir o nosso próprio espírito. Então, discernir. Então, como que a gente vai discernir nosso próprio espírito? Né? É nos enchermos do Espírito de Deus. É estarmos conectados com Deus. Aí eu gostaria que alguém, por favor, lesse Hebreus 4:12. Eu espero. Para a gente Posso até ler? interagir. Pode, por favor. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Ah, obrigada. E esse versículo eu acho muito maravilhoso. Ele fala exatamente como a palavra separa a alma do espírito. Então, o que vai nos ajudar a separar a nossa alma, né, a nossa personalidade, as nossas emoções, nossos sentimentos, né, eu não vou falar o coração, porque a Bíblia também fala do coração, mas ela fala como se fosse o espírito, né? Mas a gente não pode ser guiado muito pelas emoções, né? Ah, eu vou ir pelo meu coração, né? Mas a pessoa, quando ela fala isso, ela não está dizendo que eu vou pelo meu coração, meu espírito, como a Bíblia fala. Não, muitas vezes ela vai ser conduzida pela emoção dela. Então a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado. A Bíblia também fala, né, que o coração ele é enganoso. Então as nossas emoções elas nos enganam, né? Se a gente for conduzido por elas, a gente não perdoa, a gente não releva, né? Ah, hoje eu não tô bem, então não vou na igreja, não vou na célula. Ah, não vou mais ministrar na célula, não tô bem hoje, vou avisar minha líder, né? Meu líder que eu não vou ministrar, não tô bem. Não, né? Nós somos guiados pelo Espírito, né? Nós temos que alimentar nosso espírito e sermos conduzidos por Ele. Não, né? Deus vai me dar graça, Ele que me renova. Quando eu estou fraco, eu estou forte. Então, é sempre nesse sentido. Alguém quer comentar sobre esse versículo da palavra? Que ela divide a alma do espírito? Se alguém quiser comentar, pode falar. Então, Sem vamos lá. Sali, Pode falar. algo que eu queria comentar assim eu acredito que você também passou por essa fase, no sentido de acompanhar essa fase na igreja, e quando muitas pessoas começaram a ser batizadas no Espírito, né? E aí as pessoas se reuniam em casas, faziam um grupinho ali, e tinha muitas pessoas que perdiam o controle. A emoção tomava conta e virava um negócio bem bagunçado. A pessoa não tinha mais discernimento, não sabia se fogo era estranho. espiritual. Onde que eu falo que é fogo estranho. Mas, infelizmente, as pessoas novas convertidas ou as pessoas que são batizadas no Espírito, né? O Espírito Santo começa a agir sobre a pessoa, que a pessoa tem essa liberdade, mas ela não tem ainda o discernimento, né? Verdade. Porque há um equilíbrio, e dentro desse versículo a gente já vê isso, né? E a gente tem que buscar isso, esse equilíbrio. Quando for tomar uma decisão, tem o discernimento do Espírito, né? Então, além das... lá em Provérbios fala sobre a sensatez.
E o Espírito Santo traz o discernimento. Então, a gente tem que buscar esse amadurecimento, né? Sobre isso que eu queria falar. Exatamente. Eu já ouvi muito falarem sobre isso que a Edilene está falando. Às vezes a pessoa está falando em línguas, mas ela não está falando pelo Espírito, né? Ela não está falando pelo Espírito. Eu já vi muito isso também. E outra coisa, nós temos controle sim, né? Nós não ficamos inconsciente e tem aquela desordem, não. Entrar em transe. Não, né? E grita e não sei o quê. Não que não possa gritar, calma, né? Não, né? Tem as manifestações do Espírito Santo, tem o mover, né? E o Espírito Santo, ele se move do jeito que ele quer, ele tem total liberdade. Quando a pessoa tá cheia do Espírito Santo, às vezes dá vontade dela pular, dela, né, falar em línguas, cantar em línguas, enfim, né? Não isso que eu quero dizer, mas o que eu quero dizer é que às vezes tem pessoas que exageram, como a Edilene falou, e às vezes nem é o Espírito Santo, né? Ela já é algo da alma. E nós temos controle. O Espírito Santo, ele também é um espírito de equilíbrio, né? Não só para isso, né, do falar em línguas e tal, mas em tudo nas nossas vidas. O Espírito Santo, ele é equilíbrio, né? Ele que vai equilibrar. Tem até um livro que fala sobre os temperamentos. Então, é o Espírito Santo que vai nos ajudar ajustando o nosso temperamento, né? Existe o sanguíneo, não faz parte da aula, gente, mas só para pincelar aqui, né? Existe o sanguíneo, o colérico, o fleumático, eu não lembro agora todos. Melancólico. Então, mas quem vai equilibrar cada um ali, né? Para que a gente tenha um pouquinho de cada, que sempre um prevalece, mas é o Espírito de Deus que vai trazer equilíbrio, né? Por exemplo, o colérico, ele é mais, né? Como dizem, né? No senso comum, gênio forte, né? Mais um gênio forte, que eu posso dizer, né? Não estou encontrando as palavras. Temperamental, né? Ele já tem aquela coisa de liderança, né? Mais racional. E, por exemplo, o sanguíneo já é aquele todo amigo, né? A pessoa que conversa com todo mundo, que gosta de estar com todo mundo. Então, cada um tem lá as suas qualidades e também tem grandes defeitos, mas é o Espírito Santo que vem e traz o equilíbrio. Então, vamos ver aqui. Compreendendo o espírito humano, aprendemos que o ser humano é um ser espiritual, não apenas um corpo, nem tampouco uma alma somente. Podemos, assim, afirmar que o homem é um espírito, aquilo que a Kelly estava falando lá no começo. Então, o homem é um espírito. Então, pensa aí que você é um espírito, tá? Que possui uma alma, sentimentos, emoções, uma personalidade e habita em um corpo. Então, você é um espírito, né? Nós somos um espírito, né? Quando uma pessoa morre, o espírito, quem pertence a Jesus, tem Jesus, o espírito, ele volta para Deus, né? Então, alguém pode ler 2 Coríntios 5, versículo 1 e 2, por favor. Vou ler. Tá bom. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos desejando ser revestido da nossa habitação celestial. Amém. Vou ler aqui o outro. As coisas espirituais, eu amo esse versículo, as coisas espirituais se discernem espiritualmente, ou seja, pelo espírito. O homem natural, por ter seu espírito morto, não consegue entender as coisas do espírito.
Vocês já tentaram passar para alguém alguma coisa que o Espírito Santo falou para vocês, né, no seu espírito e a pessoa não entendeu nada? Às vezes até pessoas da igreja, hein, cristão, às vezes não conseguem entender certas coisas porque elas se discernem espiritualmente. Então, o espírito humano é a parte do homem que comunica e relaciona com Deus. Se falharmos em perceber o nosso espírito, a nossa adoração e o nosso relacionamento com Deus será a nossa adoração. Não, deixa eu voltar aqui. Se falharmos em perceber o nosso espírito, a nossa adoração e o nosso relacionamento com Deus será comprometida. O máximo que iremos alcançar será uma adoração no nível da mente e da alma, em uma vida sem realidade e sem realização. Ah, eu tô bem hoje, eu vou cantar, vou louvar, vou colocar um louvor, vou ler a Bíblia. Ah, não tô bem hoje. Não vou ler, nem vou ler nada da Bíblia. Ah, não tô bem, vou ficar aqui, não vou no culto. Então você vai sendo dirigido pela sua alma. Então a verdadeira adoração é no espírito. É o nosso espírito que nos põe em contato com o Espírito de Deus. E é através dele que o Espírito Santo nos comunica a sua vontade. Outra pessoa que puder ler João 4:23, por favor. Até para a gente interagir. Tem algum voluntário? Posso Amém. ler? Ah, Deixa o Valdeci. Lê aí, Valdeci. Isso, Valdeci, pode ler. no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Amém. Exatamente, em espírito. É mais? Né? Não... É só isso? É só isso. Quer fazer algum comentário? Não, por enquanto não. Só aprendendo. Tá bom. Então é isso mesmo. Né? Os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Então, né? Se a gente for conduzido pela alma, a gente não vai conseguir ter a nossa comunhão com Deus, a gente não vai ter aquele estilo de adoração, a gente não vai conseguir ter uma vida de separação, de santidade, nós vamos ser conduzidos pela alma, pelos nossos sentimentos, pela carne, né? Então, o novo nascimento ocorre inteiramente em nosso espírito. Já vou pedir para 3 pessoas, uma ler João 3:6, outra Romanos 8:10 e outra Efésios 2:1. Então, o espírito de uma pessoa que não nasceu de novo, ele está morto, né? Essa pessoa, ela não tem o Espírito Santo. Então, o espírito dela não está conectado com o Espírito Santo. Então, né, por exemplo, no nosso dia a dia, né, aqueles que têm Jesus, que têm o Espírito Santo, nós somos conduzidos pelo Espírito Santo a todo momento. Às vezes Deus fala assim, não vai a tal lugar, porque você está ali, ó, conectado. Não faça isso. Não achei. O Espírito Santo ele fala, não achei legal que você falou isso, né? Aí vem aquele sentimento de arrependimento, né? O Espírito Santo gera aquele arrependimento. Mas quem não tem Jesus, né? Quem não tem o Espírito Santo, não tem isso, né? Não tem aquele consolo também do Espírito Santo. Não consegue, às vezes, ouvir o Espírito Santo num momento de dificuldade, porque é o Espírito Santo que vai falar pra gente. Não temas, espera, confia, né? Assim vai. Alguém pode ler, então, começando João 3:6? Vou ler. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. Obrigada. Próximo, se tiver já, Romanos 8:10. Posso ler? Pode, por favor. Boa noite, viu, gente? Nem falei boa noite para ninguém hoje. Boa noite. Mas se Cristo vive dentro de vocês, seus corpos estão mortos por causa do pecado. No entanto, o Espírito está vivo por causa da justiça. Amém. Então,
Os corpos estão mortos por causa do quê? Do pecado. Né? Quem não tem Jesus, ele está inteiramente no pecado. Não é que nós não pecamos mais, né? Mas a gente não vive na prática do pecado, né? Tem dia que você não está tão bem, às vezes você fala alguma coisa, de repente você é grosso com alguém, mas aí você pede perdão, né, diante de Deus ou para a pessoa. Você não vive naquela prática, né? Na prática da mentira, na prática do adultério, na prática né, de só mentir, ou de xingar, ou de gritar, né? Não é na prática. Nós estamos em constante mudança, constantemente tentando, né, sermos guiados, dirigidos pelo Espírito Santo, né, para que a nossa alma não nos conduza. Eu vou tentar ler aqui o chat, porque eu acho que colocaram algumas coisas aqui. A Ângela colocou. Eu pensava assim antigamente, mas percebi que era só eu me preparar para ir buscar Deus, acontecia alguma coisa para me tirar o foco. Um dia tomei um posicionamento e nada mais me impediu de ir buscar Deus, independente da situação da luta. É isso mesmo. É um ótimo exemplo. Deixa eu ver o do Marcelo. Quando estamos santificados pelo Espírito Santo, mediante a aplicação da palavra de Deus em nossas vidas, a nossa alma entra automaticamente debaixo do governo do nosso espírito e passa a ser um servo do espírito, ficando, portanto, livre das suas paixões irregulares e desordenadas que nos levam a pecar. Aí a Ângela está falando que teve muitas experiências com o Espírito Santo. A Andrea falou, meus vizinhos são desta forma, ficam orando tão alto, passando das 11h30 da noite, não tem discernimento, atrapalha o restante dos vizinhos. Gente, essa coisa de discernimento, eu tenho até uma história. Uma vez na casa da minha irmã, quando ela morava num outro condomínio, que as casas eram germinadas, né, parede, né, com parede. Aí foram os filhos da mulher que limpava a casa dela, eles eram de uma igreja bem pentecostal, e aí eles começaram a orar tão alto, mas tão alto, que o vizinho, ele começou a bater na parede, tipo, incomodado. Eu fiquei com vergonha. Mesmo assim, né, eu falo em línguas, eu gosto, né, quem não gosta do mover do Espírito Santo, né, a gente às vezes dá liberdade para o Espírito Santo, mas tudo tem uma ordem, né? Por exemplo, na igreja, tem uma ordem do início ao fim. Não é que o Espírito Santo ele não tem liberdade, ele tem. Se um dia ele quiser fazer algo diferente, ele vai fazer, mas existe uma ordem, né? Eu não vou sair lá do meu banco e vou lá e, sabe, tem que tomar muito cuidado com essas coisas, né? E vou fazer o que eu quero, e vou lá e já vou, sei lá, enfim, sabe, desordens no culto, assim, a gente tem que tomar cuidado. Lógico que existe a liberdade do Espírito Santo, tem momentos que o Espírito Santo vai agir, as pessoas vão ser tomadas por ele, mas não vai ser nada fora de equilíbrio, né? Nada Quando a estranho. gente, desculpa, Li, quando a gente vê alguma coisa que a gente pensa que é fora do comum, o Espírito Santo age com propósito para aquilo. Mas que Sim. isso não venha para trazer desonra para Deus ou envergonhar o nome do Senhor, né? Tudo tem um propósito. Tem coisas que vai sair, mas é tudo dentro do propósito dele, para que aquilo aconteça. Sim. Mas não é padrão também. Não. Por exemplo, né, o Espírito Santo, ele pode sim revelar coisas, né? Existe as profecias, normal, é do Espírito Santo. Realmente, Deus revela, tem a palavra de conhecimento, palavras proféticas. Deus, se ele quiser, ele dá visão, ele dá sonhos, ele realmente revela para o seu profeta. Mas para a gente ter discernimento, se aquela palavra realmente vem de Deus, tem que testificar, né? Testifica. Às vezes Deus já tinha falado alguma coisa já para você antes, e aí vem um servo dele, um profeta, e aquilo só vai testificar, só vai confirmar. Deixa eu ler aqui o que a Érica colocou.
Uma moça que trabalha comigo foi em uma igreja evangélica a primeira vez e a pastora chamou ela no púlpito. Hoje ela tem horror de igreja evangélica. Ela é espírita hoje. Ai, tadinha. Imagina, às vezes a pessoa, ela não quer nem levantar quando, de repente, o pastor fala se existe algum visitante. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque é um visitante, é uma pessoa que não está familiarizada, né, com as coisas da igreja. Então, deixar a pessoa à vontade, né? Até na questão do dízimo, que ela fique à vontade, né? Vamos ver aqui. O novo nascimento ocorre inteiramente em nosso espírito. O espírito de uma pessoa. Gente, eu tô lendo tudo de novo, ou não? Tô, né? Já tô? Ou não? Acho que Acho que faltou, ninguém. Lili, ler o Efésios 2:1. Exatamente, ó, tá vendo? Efésios 2:1. Alguém tá com ele? Tô aberto aqui, ó. Por Ele favor. vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Amém. Exatamente como as pessoas que não têm Jesus, né? Elas estão mortas, né, no pecado. Então, quando a gente recebe Jesus, a gente recebe o Espírito dele, ele nos vivifica. Então, quando nascemos de novo, nosso espírito é recriado e se une ao Espírito de Deus e passamos a ser co-participante da natureza divina. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Né? Uma coisa até que eu queria falar, por exemplo, eu nasci assim, eu sou assim mesmo. Né? Eu sou assim. Quem quiser que me aceite. Na verdade, isso não é correto. Né? Nós temos o Espírito Santo, quem recebeu, né? Jesus. Então, nós estamos em constante mudança, né? Em constante santificação, né? O Espírito Santo ele tem que ter lugar no nosso comportamento, no nosso falar, nas nossas emoções. Ele também pode trazer controle, equilíbrio. Existe o fruto do Espírito, né? Que traz esse equilíbrio, né? Domínio próprio, a mansidão, enfim. Então, ele tem que ter lugar, sim. Alguém quer falar alguma coisa? Que está com o microfone aberto? Sou eu, Marcelo. Pode falar. Então, é igual você estava falando, a diferença do espírito para a alma, nós só vamos conseguir sentir ou até perceber mais profundo o espiritual com o nosso relacionamento com as coisas do Senhor. Então, assim, quanto mais você se relaciona, é uma coisa bem automática, viu? Quando você tiver mais, se relacionar mais com as coisas do Senhor, você vai entender a diferença do espiritual para a alma. Por que que eles são muito parecidos? Justamente, às vezes, para confundir, né? Então, assim, a pessoa que está no espiritual, está no espírito, essa pessoa ela vai perceber que a outra pessoa está falando em espírito, mas não é alma. Como que a gente consegue medir isso? Com a nossa intimidade com as coisas do Senhor. Eu comecei, depois que eu me converti, passou um tempo, eu comecei a procurar saber, ler, né, em relação ao espiritual, para ver que eu tinha uma certa dificuldade para entender. Depois que eu fui entender que a diferença da alma para o espírito é muito sensível. Por isso que, igual você falou, às vezes a gente acha que é espírito e não é. É alma. Né? E você só vai conseguir sentir essa diferença com o seu relacionamento com o Senhor, com as coisas de Deus. As coisas de Deus, elas são bem diferentes. Elas são, assim, as coisas do Senhor, elas são totalmente diferentes de qualquer outra coisa que a gente possa sentir, que possa acontecer. Elas são totalmente diferentes.
Não adianta, por mais que às vezes a gente tenha, lógico, o ser humano tem uma certa dificuldade para entender, né, existe uma discussão muito ampla em relação ao espiritual, principalmente, eu já li bastante sobre isso, enfim, mas é bem sensível a coisa, entendeu? Exatamente. Exatamente. Existe uma grande diferença, né? Uma vez, até o Marcelo falando isso, uma vez eu estava em um comércio e tinha uma outra irmã de igreja, assim, que era amiga da minha irmã, estava perto, e aí entrou uma senhora, senhora de idade, assim, e ela veio e começou a me dar um monte de palavra. Aí a gente foi percebendo que, na verdade, não era nada, que ela era profeta e tal. Na verdade, ela tinha problemas psicológicos. E até existe mesmo isso, né? De surtos, assim. Vocês já devem ter visto na rua pessoas que, de repente, têm algum surto e ficam falando de Deus, versículo, mas tudo uma coisa nada a ver com a outra, enfim. Oi, Vou Liliane. ler aqui. Pode falar. Quem é? É, O Valdeci. então, a gente percebe esse tipo de situação lá em Atos 16, quando isso é um espírito de adivinhação, né? Quando, Isso, né? Quando existe. a gente via lá, quando Paulo chegou na cidade, e aquela mulher adivinhava as coisas, né? E aí ela começou a falar que, olha, que é homem de Deus, né? Aí chegou um profeta, mas na verdade ele ficou incomodado com aquilo por 3 dias, daqui a pouco lá ele foi expulsou o demônio e nunca mais ganharam dinheiro com a vida dela, né? Então, infelizmente, tem muitas pessoas assim, né? Tem. Que e não percebem e não sabem, na verdade, que ela está com algum espírito de adivinhação sobre ela. Exato. Outra situação também que a gente observa, de que a nossa igreja, da maneira que nós temos sido ensinados, a gente estamos assim mais vigilante com esse tipo de coisa, né? Por quê? Porque a gente temos liberdade para falar em línguas, temos liberdade para profetizar, né? E isso Sim. nós sempre fomos ensinados. Mas se você vai a alguma igreja, por exemplo, que é mais pentecostal que a nossa, e aí você vê todo mundo querendo falar e todo mundo querendo profetizar. E nesse meio, meu amigo, vai sair tudo que é coisa, né? Então, Pode sair do espírito e pode sair da carne. não, mas Até aí, fogo estranho. justamente. E aí as pessoas que estão ao redor falam, não, eu também quero ser assim, eu vou falar também. E aí começam a dizer, entendeu? Só que na verdade, justamente, é fogo estranho, né? Que nem, por exemplo, eu fui numa igreja uma certa ocasião, a moça, chegou o momento dela ali, ela começou a profetizar pro irmão que um ia comprar sofá, outro ia comprar geladeira, outro ia comprar... Eu falei, gente, infelizmente, não precisa disso. Isso aí não precisa de uma revelação. Entendeu? Então você percebe do quê? De algum tipo de igreja, né, que costuma ter esse tipo de linhagem, então as pessoas começam a caminhar para isso e todo mundo desejar isso. Então, na verdade, começa a falar pela carne e não pelo espírito, né? E muitas pessoas ficam decepcionadas porque, infelizmente, encontram muita coisa que não vem de Deus, do homem. Amém? Eu já conheci pessoas que iam, pessoa assim, tipo, nova na fé, começou a ir numa igreja mais assim, que as pessoas têm liberdade de sair do seu lugar e dar recado pro outro, né, no meio do culto, só que aí ela acabou saindo da igreja frustrada porque tinha recebido um monte de palavras, coisas, nada acontecia, mas deu para entender que era mais da carne as coisas, assim, né, não foi tanto do espírito. Não é que Deus não usa, né, não é isso, Deus usa sim. Muitas vezes o Espírito Santo, ele já até falou algumas coisas com você, aí ele usa alguém, mas não é nada assim, né? Deus revelou, não sei o que, é isso que te digo. Se você vai sentir no seu espírito que é Deus que está falando com você, que é Deus te acalmando, que é Deus realmente trazendo confirmação de algo, vai testificar, você vai sentir paz, você vai entender que realmente é da parte do Senhor, né?
Deixa eu ver aqui, a Ângela colocou uma coisa aqui. Infelizmente, muitas pessoas hoje vão atrás de revelação, onde entra a decepção. Exatamente isso que eu falei. E a outra coisa, deixa eu ver a Cirlândia. Já vi alguém falando de Deus para outra pessoa, entregando algo e gerar uma grande confusão, pois a pessoa não aceitava o que ele havia dito. Então, né, o Espírito, exatamente isso que a Cirlândia falou, o Espírito, o Espírito de Deus não tem confusão, né? Deus não é Deus de confusão, né? Então já começa por aí. Se não sentiu paz, se tem confusão, já não é algo vindo do Espírito de Deus. E dessa questão que a Angela falou, que as pessoas vão atrás de revelação, isso é muito real. A gente não pode ser movidos por profecias, ir atrás de revelação, né? Deus usa o profeta sim, Deus dá a palavra de conhecimento sim, ele revela o que ele quiser sim, só que nós não podemos ser movidos por isso, né? Nós temos que entender que Deus, ele fala com a gente de várias formas. Às vezes eu tô assistindo um filme e eu sinto Deus falando comigo em alguma parte do filme, é uma história. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, né? De você tá assistindo ali, né, um filme, alguma coisa, e Deus começa a falar com você numa cena, na história, enfim. E Deus fala através principalmente da palavra, a gente tem que entender isso, porque tem muita gente que terceiriza, né? Ai, eu preciso muito, vou lá para tal pessoa orar, ou acontece um problema, ela não vai orar primeiro, ela desesperadamente já liga para alguém, já fala para a irmã tal. Na verdade, a gente tem que primeiro tentar, sabe, ir para o secreto, ouvir a Deus, ele é o nosso Senhor. Lá a palavra diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Né? A gente tem que se achegar a Deus, confiar. Nós temos o Espírito Santo. Às vezes não vai precisar de nada. O Espírito Santo vai te falar. Ele nem vai precisar outra pessoa vir te falar alguma coisa. Calma, confia. Deus fala muito, o Espírito de Deus fala muito comigo assim, com pequenas palavras. Confia, não temas, não tenha medo. Coisas desse tipo, né? Teve uma vez, eu tive até uma experiência, uma vez tocou o meu celular, aí eu atendi, era um número, né, não é sem identificação, não. Aparecia só o número, assim, do celular, aí a moça falou: eu sou fulana de tal, da cidade de tal, e eu queria ler para você um versículo. Gente, ela ligou para um número até aleatório e caiu no meu número. Só que naquele dia, exatamente naquele dia que eu estava passando, eu entendi que realmente foi Deus que mandou aquela pessoa ligar para mim para falar exatamente aquele versículo. Ela não falou nenhuma revelação, ela não falou eis que te digo, não sei o que. Ela leu a palavra e a palavra testificou no meu coração. Alguém queria falar alguma coisa? A maior revelação é a palavra de Deus. Exatamente, a gente tem que ter isso em mente, né? Eu não posso ficar sempre terceirizando. A gente pode sim receber uma oração, né? Às vezes o problema é tão grande que a gente precisa sim de um irmão, né? De amigos maduros, de pessoas para nos ajudar. Pode falar, Di. Uma coisa assim, como a Angela comentou, né, que as pessoas vão atrás de profecia, eu falo que isso não é de hoje. Mas eu vejo que hoje as pessoas estão mais maduras. Eu falo a moçada de hoje, né? No sentido de buscar, fazer como Moisés fazia, fazer como Josué fazia, buscar a face do Senhor, né? Não ir atrás do sacerdote, atrás do pastor, atrás do líder, mas você buscar, né? Exato. E eu sempre tive essa percepção de várias pessoas na minha época, líderes, né, que eram admiradas, todas as pessoas ficavam babando, a forma que a pessoa buscava Deus, tal, e eu falava: meu, mas eu quero isso para mim, eu quero ter esse relacionamento, eu quero ter esse contato, eu quero ser um canal. Então, assim, a gente não tem que ficar só esperando da nossa liderança, a gente tem que orar para os nossos líderes serem um canal, um homem e mulheres de Deus, mas nós também temos que ser um canal de Deus, né? Buscar isso.
Exatamente. A gente tem que entender que nós temos que ter nosso relacionamento com Deus, ler a palavra, ela vai trazer discernimento, ela vai dividir a nossa alma do nosso espírito, ela vai trazer discernimento nas nossas vidas, para a gente tomar as decisões, para tudo, para um problema, Eu enfim. tenho uma experiência. Envolve você. Eu. É. Ai, meu Deus. A gente nem tinha tanto relacionamento assim. E eu me Então, lembro. então foi Deus. Acho que é, Não, né? eu Porque falo se eu nem te assim, ó. conhecia direito. Eu tenho algo com Deus que eu prefiro. Você vê como o Senhor nos conhece, porque eu prefiro que o Senhor use pessoas que não têm contato comigo. Ah, então, eu Porque também. Aí eu você tem falo, aí eu certeza. tenho certeza. Agora, pessoas que estão no meu convívio, eu fico pé atrás, que aquilo pode envolver de uma forma emocional a pessoa, né? Não que a pessoa também não queria daquela forma, mas acaba E não que a envolvendo. pessoa não possa ser usada, né? Por Deus. Sim. Aí eu lembro que eu me retirei do meu quarto, fui lá para a sala, eu era solteira, estava orando, fiz uma oração específica para Deus, uma determinada decisão que eu precisava tomar para minha vida. E assim, orei, falei tudo certinho, tudo bonitinho e tal. Aí isso foi de madrugada, quando foi na noite dessa madrugada, desse dia, né, que virou no mesmo dia, teve uma consagração na igreja. E eu lembro que a Sonha falou assim, quando terminou todo o momento lá, a Sonha falou assim, mulher ora com mulher, homem com homem. Aí vem a Lili do meu lado. Aí a Lili começou a orar. E eu com o olho fechado, ela com o olho fechado, ela orando, ela falou todas as palavras, sem tirar um pingo, nada. E eu abri o olho e olhei para o teto da igreja e falei, Senhor, ela não estava lá. Então, para mim, foi uma confirmação, entendeu? Foi muito bacana. Amém. Então, assim, foi um dos motivos. E você foi um instrumento de Deus naquele dia. Amém. O Espírito Santo, às vezes você ora, né, por alguém e o Espírito Santo vai te conduzindo na oração, né? Tanto é que eu não lembro de nada disso que a Edilene falou. Eu só, vagamente, eu acho que deve ter sido alguma edificação de encontro com Deus, alguma coisa assim, eu acho. Tenho Sim. vagamente na memória. Deixa eu ler aqui. O que tá falando? Recebi uma ligação dessas essa semana, do Código 24, ele só lê um versículo. Se você vai... Foi para me edificar, eu fui muito edificada. Eu lembro que na hora eu chorei. E é muito engraçado, eu tenho um pé atrás, eu não vou recebendo tudo, assim. A gente tem o Espírito Santo, a gente sabe quando é de Deus. E quando eu recebi essa ligação, que a pessoa falou, eu vou ler um versículo, tá? Aí ela falou a descrição, qual livro da Bíblia, o capítulo, o versículo. Aí eu pensei, é a Bíblia, eu conheço, eu sei que versículo que é. Ela começou a falar. Aí no final eu perguntei assim, você é de alguma igreja? E aí, gente, ela não era cristã. Mas aí é que tá, Deus usa quem ele quer. Aí eu fui perguntando, eu pergunto, né, pra ver, né, a fonte. Mas na verdade ela era gente, testemunha de Jeová. E eles têm uma coisa de evangelizar, né? Vocês sabem. E só que aí, como eles não estão fazendo isso porque é pandemia, eles estão fazendo por telefone. Só que assim, Deus ele usa quem ele quer. Naquele dia eu recebi aquela palavra dessa pessoa que é da Testemunha de Jeová, mas ela estava lendo a Bíblia. Eu lembro até que foi Josué 1:9, se eu não me engano. E antes dela falar que ela era Testemunha de Jeová, eu chorei assim ouvindo. Eu sabia que Deus estava falando comigo. Então, é isso que a gente tem que ter, esse discernimento, entender se realmente, né, da parte de Deus. A aula nem era sobre essas coisas, mas tá caminhando para essas coisas, gente. Acho que foi a Edilene que abriu isso daí. Quando nascemos de novo. Valeu, hein? Pois é, Edilene, você que abriu esse assunto, mais para esse assunto. Quando nascemos de novo, nosso espírito é recriado. Eu já li isso, a última aqui, 1 Coríntios 6,17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele.
Podemos receber orientação o tempo todo no nosso espírito. O espírito não dorme, por isso podemos ser ensinados durante a noite também. Isso significa um andar ligado no trono da graça em todo momento, estando acordados ou dormindo. Deus fala também por sonhos, né? Então, quem pode ler 1 Tessalonicenses 5:10? Por favor. Enquanto isso, Posso eu vou ver ler? o chat. Pode, 5:10, por né? favor. Isso. Ele morreu por nós, para que possamos viver com ele para sempre. Estejamos vivos ou mortos na hora da sua volta. Amém. Deixa eu ver aqui, acho que o Paulo colocou. O Espírito usa quem ele quer e da maneira que ele deseja, mas acima de tudo, como o Valdecir disse, muito sabiamente a palavra é a nossa maior revelação. Exatamente, que vai dividir tudo isso. E nós temos que ser dependentes dele. Até essa questão do discipulado, né? Nossa igreja tem o discipulado, isso é bíblico também, né? Tem até o versículo que fala que nós devemos confessar, né, nossos pecados uns aos outros. Então, assim, o discipulado por exemplo, tem o discipulador, é como se ele fosse realmente a voz de Deus, um canal de Deus, um instrumento de Deus. Às vezes você vai confessar algo para você ser curado, você vai receber um aconselhamento, uma direção. Mas isso não quer dizer que você, né, que nós temos que ser totalmente dependentes do nosso discipulador, né? A todo momento, né? Totalmente agarrado, né? Eu dependo completamente. Até emocionalmente eu sou, né, codependente. Não, porque o nosso primeiro discipulador é o Espírito Santo. Então a gente tem que ter isso em mente. Meu primeiro discipulador é o Espírito Santo, né? Para a gente também não ter aquela dependência emocional. Aí vamos ver aqui. Efésios 6:18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. 1 Tessalonicenses 5:17, né? Que é orai sem cessar. Então, orar no Espírito. Então, né, como que eu vou andar no Espírito, né? Como que eu vou ativar isso? Então, orando em espírito. Se você ora em língua, se você ora em espírito, né, você tá ali conectado. Quem ainda não foi, né, batizado no Espírito Santo, como eu falei nas outras aulas, não é que você não tem, você tem o Espírito Santo, né? Mas quando a pessoa ela é batizada, ela tem ali o falar em línguas, ela fala no Espírito, é algo a mais, né? É um poder, é uma ligação, você é edificado. Deixa eu ver aqui. O grande desafio é aprender a perceber o seu espírito. Muitos dizem, eu sei perceber o meu corpo e também sei perceber a minha alma, mente e emoções, alma, né? Mas a grande pergunta que fazem é, como posso perceber o meu espírito? Essa é uma pergunta importante que queremos responder. O espírito precisa ser exercitado. Precisamos separar o nosso espírito da nossa alma. Se formos incapazes de separar a nossa alma do espírito, seremos incapazes de contactar Deus, de ouvi-lo e de servi-lo apropriadamente. Deixa eu ver o que colocaram. Não podemos nunca ser dependentes de nosso discipulador e de ninguém. Exatamente. Ele é um canal de Deus, né? O discipulador é um canal de Deus, né? Às vezes tem aquela coisa, a pessoa sempre quer ser independente. Primeiro que nós não somos independentes, nós somos dependentes de Deus, né? Nós não podemos simplesmente, eu faço o que eu quero, eu vou para onde eu quero, eu tomo a decisão que eu quero. Não. Seu primeiro discipulador é o Espírito Santo. E o discipulador ali, né? Enfim, na sua igreja local, ele é um canal, ele está ali para te ajudar, até mesmo, né, para ajudar o Espírito Santo, que é o primeiro, né? Ele é o primeiro.
Então, é uma orientação, né? Às vezes é uma autoridade espiritual que Deus colocou na sua vida, mas você só não pode ser dependente dele. Ah, eu não oro, vou falar com o meu discipulador. O que ele falar, né? Você tem que orar também. Você tem que falar com Deus primeiro. Aí você ouve o seu discipulador e às vezes vai testificar. Às vezes Deus já te falou alguma coisa, seu discipulador vai só estar ali te auxiliando e testificando. Pode falar, Paulo. Com relação a essa questão de discipulado, né? Discipulado, ele é, obviamente, totalmente importante, né? Totalmente Com necessário. Uhum. Provavelmente nós vamos até ter um curso aqui sobre discipulado, né? Se Deus nos der graça. Mas eu sei que nós estamos falando do Espírito e tal, né? Que é o Espírito Santo que nos guia, nós aprendemos que é Ele que nos guia, como está lá em João 14, né? João 14, 15, 16, você pode ler lá depois que ele vai falar tudo isso. Agora, discipulado tem que ser uma coisa muito bem feita. Nós sabemos que quando o discipulado ele é mal feito, ele é um problema. Tanto para quem discipula, como para quem é discipulado. Com o Espírito Santo, isso nunca vai acontecer. Então, assim, eu estava ouvindo tudo que vocês estavam falando aí, né? Eu só estava meio fazendo outra coisa aqui, mas quando nós damos lugar para que o Espírito Santo ele nos ensine, nós nunca vamos ser decepcionados. É como o Valdecir já falou aí, e outros irmãos também já falaram. A maior revelação que um crente pode ter é na palavra. É a palavra de Deus. Então é para tudo. Para casar. Quer casar? Vai na palavra. Quer comprar um carro? Vai na palavra. Quer mudar de emprego? Vai na palavra. Agora, óbvio que, como você está ensinando aí, está falando, o Espírito, ele age de várias maneiras e usa quem ele quer. Eu sou de um tempo em que muitos casamentos, vocês vão até rir disso aí, mas muitos casamentos eram arranjados por profetas. Muitos casamentos. Até hoje acontece, né? Eu não sei se isso ainda hoje acontece, mas muitos casamentos. E eu estava assistindo um vídeo essa semana aqui, lá sobre o livro de Gênesis, e os casamentos na era patriarcal, né, até alguns séculos atrás, eram casamentos arranjados. Né? E por quem eram arranjados esses casamentos? Pelos pais, pelas famílias. Só que a nossa vida ela não pode ser pautada por arranjos. Né? Então, assim, uma outra coisa que era muito comum, eis meu servo que tu és muito amado. Então as pessoas, você falou uma coisa que é muito interessante, as pessoas elas pulavam a etapa de buscar a Deus. Ou seja, elas queriam um atalho. Então Deus, eu vou procurar o profeta tal, porque eu sei que ele é usado pelo Senhor para ele falar comigo. E aí a pessoa ia até esse dito profeta, né? Não que não existam profetas, a palavra de Deus é clara com relação a isso, mas eu não vejo o profeta, né, sendo usado para esse tipo de coisa. Lili, você vai casar com João Pedro, tá? Deus disse que você vai casar com João Pedro. Gente, então, o que eu quero dizer com isso não é Bíblia. O que eu quero dizer com isso nós precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo, ela é inconfundível. Ela não traz problemas. Quando o Espírito Santo lhe dá uma ordem, e aí você vai seguir essa ordem se você quiser ou não, né? É diferente. Mas a palavra, a voz do Espírito Santo, ela é inconfundível. Eu vou usar essa palavra. Agora, Deus usa o discipulado? Usa o discipulado, com certeza, né?
Deus usa essas ferramentas, usa para o nosso crescimento, mas não pode ser confundido, de forma alguma, entende? Porque quando eu sou mal discipulado, eu vou ter um problema lá na frente. Muitos irmãos deixaram de seguir a Cristo por conta de um mal discipulado. Então nós precisamos nos atentar para isso. E o Espírito Santo, ele é ele que intensifica as coisas dentro de nós. É isso aí que eu queria falar. Amém? Amém. O discipulado só foi um exemplo, né, que eu dei. A gente nem tá falando de discipulado, né? Não é isso, mas é só esse exemplo mesmo. Eu sou discipulada, eu tenho discípulas, né? Eu acredito no discipulado, acho que até a Ângela falou no chat, né? Que ela gosta muito. E eu acredito nisso, né? Na Bíblia, se você vê lá em Atos, eles andavam de 2 em 2, sempre tinha alguém discipulando alguém, né? Então, assim, é importante uma mentoria, é importante você ter alguém, uma pessoa madura para você ouvir, para você conversar. E essa pessoa, como o Paulo falou do mal discipulado, né? O discipulador, ele sempre tem que ter em mente que ele está ali ajudando aquela pessoa a ser mais parecida com Jesus, né? Ajudar aquela pessoa no crescimento espiritual, né? O discipulador não é mais santo, não é que sabe tudo, que sabe, não é isso, né? Ele tá ali, às vezes ele só já viveu algumas experiências, às E vezes Deus... discipulado também é uma via de mão dupla, né? Sim, É uma exatamente. troca de experiência, de amadurecimento das duas partes. Às vezes Deus colocou uma pessoa na sua vida porque às vezes ela já passou por algumas experiências que você ainda precisa amadurecer, que você ainda não passou, então ela vai te ajudar. Não é que ela é, né, expert, sabe tudo, é mais santa, tem... Não, às vezes é simplesmente porque em alguns pontos ela vai te ensinar muito, né? Por exemplo, quem é minha discipuladora é a Camila. Eu sei que ela tem muita coisa para me ensinar, para me ajudar, né? Então a gente tem que pensar isso, mas sempre lembrando que a nossa dependência, né, de fato é do Espírito Santo. Ele é nosso primeiro discipulador. Inclusive a Edilene já foi minha discipuladora, eu gostava muito do discipulado, eu amava. Vamos lá. Como Também exercitar o aprendi próprio... muito com você. Amém. Como exercitar o próprio espírito. Agora a gente vai falar, eu acho que é o último slide, é o último aqui para acabar. Como que a gente vai exercitar? Como que a gente vai alimentar o espírito? Como que nós vamos andar, né, em espírito, no espírito, sermos dirigidos pelo espírito, alimentados, ter discernimento, como a gente falou. Então, a palavra, gente, não tem como. Palavra é ler, né? Como que a gente vai entender, ter discernimento sobre política, por exemplo, né? Existe a direita, a esquerda, não sei o quê, né? Um monte de coisa. Mas como que eu vou entender, né? Não existe nenhum presidente ou governador que é santo, que é correto, por mais que ele seja até um cristão, né? Mas quem que ali de repente tem princípios mais parecidos com aquilo que eu também creio, né? Quem está defendendo talvez princípios da família, porque a palavra fala muito da família, enfim. Né? Então você vai ter discernimento. Como você vai ter discernimento? Seja na política, seja para tomar uma decisão, seja na área de relacionamentos, né? Você vai fazer uma decisão ali na vida sentimental. É o Espírito Santo. É tudo o Espírito Santo. Então, orar em línguas. Por exemplo, eu oro em línguas. Quando eu estou orando em línguas, eu já sinto o Espírito Santo me direcionando. Eu fico um tempo falando em línguas e eu sinto o Espírito Santo me dizendo, né? Não é me dizendo, mas me direcionando na minha oração. E às vezes eu falo, Espírito Santo, me ajuda a orar aquilo que realmente eu preciso. E aí eu começo a orar por coisas que eu nem estava pensando. Então, e outra, quando você fala em línguas, você edifica, né, a si. E você começa a
se conectar com Deus, a orar, enquanto você está orando em espírito, o diabo, ele também não pode, ele não entende. É uma oração, você nem sabe, né, o que você está orando, existe o dom, né, de interpretar, né, línguas. Eu só vi isso uma vez na minha vida, em um acampamento, acho que a Edilene estava nesse acampamento, que aconteceu tudo lá, um mover, realmente algo poderoso de Deus. Eu só vi isso da interpretação de línguas uma vez. Mas, enquanto você está orando em línguas, é uma oração direta com Deus, que o diabo ele não pode ouvir. E você está fazendo a oração que você precisa, né? Então, por isso é tão importante. Você edifica o seu espírito, você se enche, né, do Espírito Santo, você começa ali a ficar mais sensível. E quebrantamento, né? A alma deve ser transformada. A nossa alma deve ser transformada. A Bíblia nos diz que isso deve acontecer pela renovação da nossa mente. Como a gente vai renovar a mente? Como que a gente vai ter essa metanoia, essa mudança de mentalidade? Se quebrantando, lendo a palavra. É isso, né? Até um exemplo que lá na minha célula tem várias idades. Tem adolescente, tem gente de 20 e poucos anos, de 30 e poucos anos, várias idades. Só que a gente pegou e fez uma reunião do GD, né? A Camila é a líder, né? Eu, a Ana e a Juzinha, nós somos as discípulas das auxiliares. Então, nós tivemos uma reunião e nós levantamos alguns temas para ser falado, para ser mais dinâmico. E um desses temas era as disciplinas espirituais, né? Vamos falar do essencial, do principal, da base do cristão, que é o quê? A palavra, a leitura da palavra, a oração, o jejum, né? Quando a gente jejua, a gente não é que vou jejuar para tal coisa acontecer. Na verdade, o jejum ele está fazendo você ficar mais sensível à voz de Deus, a você entender a direção de Deus, o que ele quer para você, o que ele quer de você, o que ele quer fazer em você, né? Então é isso, é a base principal, né? Oração em línguas, quebrantamento, o jejum, é isso. E na próxima matéria vai ser falado muito sobre isso, né? Os dons do Espírito. Eu não lembro agora direito, mas é mais ou menos isso daí. Vocês vão entrar mais ainda a fundo. O batismo no Espírito Santo. E é isso, gente. Só para finalizar. Deixa eu ver aqui o que estão colocando no chat. A minha voz tá falhando para todo mundo? Não. Não. Tá. Mas aí, gente, só abrindo agora para vocês, quem quiser falar sobre essa parte de como exercitar o próprio espírito, como vocês fazem, quais são as experiências de vocês. A gente tem alguns minutinhos aí, mas acho que dá para alguém falar, né? Uma ou duas ou três pessoas, não sei. Como que é para vocês isso, né? Como que é no dia a dia? Quem tem experiência aí de como exercitar o próprio espírito, pode falar, gente, para finalizar. Sou eu, Marcelo. Tá falando. Pode falar, Marcelo. Depois a Sandra fala, já fica aí. Então, é igual você colocou no slide anterior, estava marcando lá, logo quando você leu, né? É um desafio. É um desafio para nós cristãos, é um desafio, né? Tudo isso, para o nosso dia a dia, é um desafio. Se a gente não conseguir passar por esse desafio, nós vamos falhar, né? Um cristão que não tem o espiritual, ele está na caminhada, mas ele está falhando, né? Por isso, igual você falou. Por isso que aí entra o discipulado, no caso, a ajuda, a pesquisa, o relacionamento com as pessoas da igreja, né? Para a gente entender algumas coisas. Não, igual você falou, não porque eu sei de tudo, porque fulano sabe de tudo, porque fulano... Não é questão disso. É questão que a parte espiritual é um desafio para o cristão. Exatamente isso.
Foi a frase melhor colocada, né? É um Amém. desafio. E se nós não conseguirmos vencer tentar concluir isso, nós vamos estar falhando. É isso que eu queria falar. Só para concluir, então que nessa aula a gente possa entender, né, que o andar no Espírito é isso, é você não, você se encher, lógico, né, de Deus. A partir do momento que você recebeu Jesus, você recebeu o Espírito, mas você tem que fazer algo para você andar com Ele, andar nele, estar com Ele, né, ter comunhão com Ele, a sua vida ser dirigida por Ele, não pela sua carne, não pelas suas emoções. A alma, gente, ela sempre vai querer falar mais alto, todo dia. Ai, alguém me fechou no trânsito. Se você deixar a sua alma gritar, a sua carne falar, você vai xingar a pessoa, você vai gritar, enfim, alguém te ofendeu, você vai ficar magoado, você não vai querer perdoar, e assim vai, né? Você vai julgar sempre as pessoas, você vai fofocar, você vai invejar, enfim, você vai ficar com ciúmes. Uma coisa é você ficar com ciúmes, uma coisa é você deixar os ciúmes te dominar. Uma coisa é você deixar a inveja te dominar. Uma coisa é você deixar a raiva te dominar. Até a Bíblia fala, né? Irai-vos, mas não pequeis. Então, quem que vai trazer esse equilíbrio é o Espírito Santo. Como que eu vou estar sensível à voz do Espírito, né, de Deus, me conectando, me enchendo da palavra, ouvindo louvores como a Ângela falou. Eu tenho que alimentar o meu espírito, né? Eu tenho que me quebrantar. Essa parte de quebrantamento, só para finalizar, antes da Sandra falar, é muito importante. Todo dia a gente entender que nós temos que pedir perdão para Deus, que a gente tem que se quebrantar. Espírito Santo, gera arrependimento no meu coração, né? Me mostra o que está errado em mim, o que não está de acordo com a tua palavra, né? Sonda-me. Lá em Salmo 139 fala: sonda-me, né? E me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau, né? Tem vários salmos de Davi que ele se quebranta. Davi errou muito, mas ele tinha um coração quebrantado perante Deus, por isso que ele foi considerado como um homem segundo o coração de Deus, né? Então o quebrantamento ele é importante. Pode falar, Sandra, agora. É só um desabafo. Eu não oro em línguas ainda, tá? Então, ainda. Isso mesmo. Então, assim, mas várias vezes eu saí da igreja super chateada, porque é tipo um defeito, né? Eu acho que até um próprio inimigo que vem com a acusação, né? Ah, sim, Tipo, é o olha, inimigo. você não é merecedora disso, né? E depois, assim, com o tempo, eu hoje entendo que eu acho que preciso buscar mais, né? Eu acho que eu não posso desistir, né? Se é algo que É tem, um que algo vem a de Deus, mais. isso, que vai me edificar, então eu tenho que continuar. Mas realmente, assim, às vezes quando você está na igreja e o pastor fala, vamos orar em língua, você fala, caramba, eu não consigo, eu assim, ainda não faço. Mas eu estou seguindo aí na minha busca, viu? Se Deus quiser, em breve eu vou ter algo para Amém. contar também. E até quem não fala, né, não se sintam menos por isso. Por quê? Porque é um dom, né? O Espírito Santo ele distribui dons, né? E como ele quer. Só que também a palavra diz lá em Coríntios, agora eu não lembro exatamente o capítulo, que a gente pode buscar pelos melhores dons, né? Então a gente pode buscar por esse algo a mais. Então, se você não fala em línguas ainda, não quer dizer que você não tem o Espírito Santo, que você não é cheio do Espírito Santo. Não, você é. Às vezes uma pessoa que não fala, às vezes ela tem uma conexão até muito maior do que alguém que fala. Eu quero dizer assim, né? Às vezes a pessoa fala em línguas e tal, mas ela vive uma vida que é conduzida pela alma, né? Ela ainda peca em algumas coisas. Então, o que eu quero dizer, né? Que não é porque você não fala em línguas que você não é cheia do Espírito Santo, que você não pode ser usada por Deus. Não. Busque, né? Quem não fala, busque o Espírito Santo, não tenha medo. E se abra mesmo para que isso aconteça. Peça para alguém orar especificamente por isso também.
e vai acontecer naturalmente, na hora de Deus. Amém? Alô? Pode falar, Valdeci. Então, a palavra a respeito dos dons está aqui em 1 Coríntios 14, né? Isso. Então, para quem está desejando, era bom dar uma lida, né? E Isso. outra coisa, Sandra, eu tive uma experiência assim, quando desejei muito falar em línguas, né? Desejava muito antes de ser, porque eu via as pessoas e eu desejava muito aquilo. E quando chegou minha oportunidade, eu abracei, eu falei, não é agora. Quando o pastor foi na igreja falar, quem quer falar em línguas, eu fui o primeiro que estava na frente. E aí, para a glória de Deus, eu fui selado naquele dia. Mas cada um tem a sua experiência. Eu acho, porque quantas pessoas já vi falar que está lavando louça para batizar com o Espírito Santo. Então, vai da sua busca, da maneira que você está com o seu coração, entendeu? Ali sincero diante de Deus, e eu creio também que Ele vai manifestar o teu poder sobre ti, né? E aí, que nem, por exemplo, teve uma certa vez que eu fui aqui, o pastor Walter, que foi na nossa igreja esses dias, ele tinha uma célula aqui, na verdade, naquele tempo não era célula, mas era um grupo familiar, e ele ministrou aquele dia para a gente receber o dom do Espírito Santo e falar em línguas. Só que ele ministrou lá e tal, vamos dar glória, 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 e eu dando glória, glória, fala glória, vamos glória, 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 e nada saiu da glória, né? E não fui batizado naquele dia. Só que naquele dia eu tinha tomado cerveja. E na hora que eu cheguei em casa, o Espírito Santo falou comigo, tá vendo? Se você não tivesse bebido, hoje seria o dia. Entendeu? Entendeu? Então cada um tem a sua experiência, né? Cada um tem a sua. E justamente, Diferente. mas até que chegou o certo dia, e para a glória de Deus, Deus selou com o Espírito Santo, comecei a falar em línguas, não parei mais. E eu estava iniciando nesse dia, quando eu fui lá, eu estava iniciando, viu, gente? Eu estava começando a conhecer Jesus, então eu ainda estava no mundão aí, bebendo e assim vai, né? Então, não é que eu, né? Depois Deus me libertou por completo, né? Então é assim. Agora, e é como você falou, né, Liliane? Não quer dizer também que a pessoa não fala em línguas, não quer dizer que ela não está cheia do Espírito Santo, né? Não, Deus tem exato. tantos dons para derramar sobre nós, né? E a própria palavra fala aqui que línguas é o dom mais baixo, né? Então, busque os melhores dons, busque com zelo, e Deus vai dar, manifestar sobre você. Exatamente. Né? Exatamente. Agora, a respeito de exercício, a própria palavra do Senhor, eu tentei procurar aqui, não achei. O apóstolo Paulo fala assim, olha, aquele que exercita o corpo, para nada, para pouco serve, isso que ele fala, para pouco serve. Mas quem exercita no Espírito é eterno. Então, até o apóstolo Paulo diz assim, que nós precisamos exercitar. E só que muitas das vezes nós temos vergonha de, às vezes, as pessoas falam, vou orar para aquela pessoa, mas se a pessoa não for curada? E às vezes a pessoa pensa assim, e aí não vai lá orar para a pessoa. Mas quem falou que, para você, que é aquele momento de Deus curar, ou de libertar? Não, pode ser que você vá orar e não vai acontecer nada. Mas você está exercitando sua fé, né? Então, e isso nós devemos sempre, porque o tempo é de Deus e não nosso. Porque a obra é dele, do Espírito Santo, e não nossa. Nós só somos o canal de Deus para ir lá, orar e abençoar aquela pessoa, profetizar sobre a vida dela, crendo que Deus vai fazer. Mas se não fizer, não é o nosso nome. É o nome de Jesus. Mas nós precisamos exercitar sim, porque senão a gente vai deixando, vai ficando com vergonha e paramos de fazer aquilo que Deus está mandando fazer. Exatamente. Até nisso que o Valdecir falou, eu acho que assim, por exemplo, não sei se vocês têm essa mesma percepção, né? Mas quando eu vim para a igreja, eu era criança. Naquela fase, era muito normal, as pessoas se convertiam e já, sabe? E depois elas já eram batizadas no Espírito Santo, isso era mais buscado, era mais ministrado, oração a respeito disso, era mais falado. Então, assim, que a gente realmente não deixe essa chama se apagar, que as pessoas busquem, é isso, né? Vai ter essa aula aí, né? É que entra esses versículos, né? Entra esse ensinamento de falar em línguas, né? Em alguns momentos, mas vocês vão ter essa aula, gente. Então,
Vai ser legal que vocês vão poder falar mais profundamente. Ô, Paulo, você Lia, quer falar eu alguma sei que coisa? já Di, passou um tá pouquinho bom, do horário aí, mas pode falar. que nem você falou, o que que a gente faz, né? No nosso dia a dia para Uhum, essa comunhão, essa edificação, né? E sim, realmente a palavra mesmo fala que a gente falando em língua, a gente está se edificando e falando diretamente com o Pai, né? Não há uma intervenção da nossa alma, não há uma intervenção das nossas razões, é diretamente com o Pai. E eu estou passando por um processo que, principalmente do início de tudo que eu estou vivendo hoje, para mim foi fundamental esse relacionamento, foi fundamental esse dom, né, de línguas, porque assim outras fases que eu passei na minha vida de dificuldade, para mim não cometer o ato de liberar palavras que não seria edificante para a minha vida e para as pessoas que estão ao meu redor, eu criei um hábito de ficar muda, mas muda no sentido assim, se eu falar algo, eu prefiro falar em línguas, porque assim eu não estou. E é, essa fase que eu passei de início, né, da perca do Carlos, a alma com o espírito foi uma briga tremenda, né? é, Então, de, assim, é muita palavra, o Espírito Santo me trazia memória quando eu não tinha forças. Sei que muitas pessoas até hoje têm intercedido por mim, só que nos momentos que eu estava nas minhas dores, na ausência de pessoas, mas não da pessoa do Espírito, né? Que é o nosso Consolador, ele sempre trazendo na minha memória, eu declarando. Quando o inimigo vinha jogar coisa na minha cabeça, ou querer que eu falasse algo, eu já ia contra o que ele queria falar. Então, assim, foi uma guerra tremenda, e glória a é uma Deus guerra. que pessoas intercederam por mim, famílias, amigos, irmãos, e a pessoa do Espírito Santo. E eu falo assim, se eu não tivesse essa conexão, se eu não tivesse esse relacionamento, hoje eu não estaria tão assim mais forte como eu estou hoje, né? Eu estaria totalmente entregue. Eu vou falar para você, tem dias que eu estou assim, o Espírito Santo me carregando, mas faz parte, mas se não é ele, se não é esse relacionamento, a gente não segue, né? É isso Então, assim, mesmo, para Di. mim tem sido fundamental. Tem sido fundamental. E eu falo que se não fosse esse caminhar com o Espírito Santo, com a pessoa dele, a gente não segue as coisas na vida, não. É verdade. É, não tem como, a gente pode ver o Espírito Santo real na sua vida, assim, né? Você continua firme caminhando, isso quer dizer que realmente você não era levada pela sua alma. Então, a Edilene é um grande exemplo, né, pra gente de não ser conduzido pela alma. Imagina um luto, né? Uma pessoa pode até entrar em uma depressão, e isso acontece, né? Uma tristeza muito profunda. Mas aí é que entra, né, quando a gente tem o Espírito Santo, que é a nossa força, e é uma guerra mesmo, é uma guerra espiritual. E é Deus que vai te sustentar mesmo, que você tenha bem isso em mente, é o Espírito Santo, continua caminhando com ele. Nada acontece sem Deus estar, né, no controle, cuidando. Tudo tem propósitos que a gente não entende agora, mas a gente vai entender depois. Amém, gente? Eu vou orar, porque já passou muito da hora. Tá bom? Muito obrigada, gente. É a última aula. E depois eu acho que é a Kelly, né, que vai dar aula. Eu vou orar aqui. Pai, muito obrigada por essa aula. Espírito Santo, eu te agradeço por essas pessoas que continuaram no curso, que não desistiram, que estão perseverantes, te buscando, crescendo em ti. Espírito Santo, entra na vida delas, que o Senhor se faça presente no dia a dia delas. Deus, que elas entendam que elas precisam ter relacionamento com o Senhor. Pai, que o Senhor visite elas no dia a dia, em tudo que elas estiverem fazendo. Senhor, que haja essa conexão, Pai. Eu declaro intimidade com o Espírito Santo, eu declaro essa intimidade, essa busca, essa conexão. Senhor, nós queremos ser cheios de Ti mais e mais, nós queremos crescer, ir em águas mais profundas em Ti, Deus. Espírito Santo, seja bem-vindo
nas nossas vidas, em tudo que a gente faz, no nosso caminhar, traga equilíbrio em tudo, nas emoções, na nossa mente, no nosso temperamento. Vem, Senhor, trazendo o teu óleo de alegria, de unção, a unção que nos capacita para fazer todas as coisas, Pai. Senhor, eu já te agradeço por tudo que o Senhor nos ensinou, Pai, durante essas aulas. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Amém. Boa noite, Deus abençoe, Li. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém, Lili. Obrigada, viu? Foi uma bênção. Deus abençoe, viu? Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Tchau, Irmãos, tchau, amanhã gente. não esqueça da live, hein? Vai ter um testemunho tremendo amanhã na live do Bet, né? Você vai ver que Deus vai fazer Chique. grandes coisas lá. Deus abençoe, viu? Top, amém. Não Gente, fica com Deus.